Jornal 104 FM. Mais notícia, mais informação. No ar. Jornal 104 FM. Trazendo a última notícia aqui do Jornal 104 FM, nossa repórter Roseli Amorim, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Agora 5h46. Sessão da Câmara é marcada com discussões e briga. Na noite de ontem, terça-feira 6, na 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piuí, o presidente em exercício, Geraldo Romeu da Costa, solicitou a presença da Polícia Militar após alegar que o cidadão Lázaro Paulo Martins, o Lazim da CEMIG, estava tumultuando a sessão. Ainda segundo o vereador que presidia a reunião, devido à ausência justificada do presidente e da vice-presidente, o cidadão disse durante a reunião que ele era advogado do diabo, puxa-saco do prefeito. O cidadão Lázaro Paulo Martins nos contou em entrevista que apenas concordou com a fala de um vereador. Geraldo, na sessão de ontem na Câmara, você fez o boletim de ocorrência contra o cidadão que você disse está atrapalhando a reunião. Me fale um pouco sobre isso. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, ouvintes das 104,3. Roseli, sim, aconteceu um episódio sim que eu não gostaria que acontecesse, porque o cidadão, o Lazim da CEMIG, ele vem atrapalhando diretamente todas as nossas sessões, principalmente quando é o vereador que não é do lado político dele, que não tem simpatia por ele, está falando, ele atrapalha, ele toma a palavra, ele xinga, ele fala palavrão. Ontem, por exemplo, eu fui taxado pelo vereador Antônio Fernando Gomes de puxa-saco do prefeito e advogado do diabo, que eu nem sei se me elogiou ou se me xingou, não entendi, mas o Lazinho ficou chamando, falando alto, gritando na Câmara isso, puxa-saco e tal. E na hora que eu estava falando, na hora que eu estava conduzindo a sessão, então eu entendi que não podia ser assim. Eu entendi que o cidadão, a casa é do cidadão. O cidadão pode vir, ouvir as reuniões, reivindicar. A gente estamos lá para representar o cidadão piuiense. Mas é de forma gentil, educada. A gente tenta tratar bem. Mas o que está acontecendo na Câmara de Piuí é o seguinte, Roseli. Lá na Câmara tem duas formas partidárias. Quando o projeto tem interesse de um lado político, vai aquele lado lá para o de vereador, gozar os outros, xingar os outros, bater palma e maltratar. Quando o projeto agrada o outro lado, vai a outro. Então eu vejo que isso tem que acabar, Roseli. Nós sempre fazemos projetos sem olhar quem é o prefeito. Eu falei isso ontem na sessão da Câmara, sem olhar quem é o prefeito. O pessoal cidadão, o pessoal que estiver nos acompanhando na sessão, que leva boas ideias, bons projetos, boas reivindicações, que não vai para gozar vereador, que não vai para criticar vereador, que vai com bons pensamentos. O Lazinho já vem muito tempo atrapalhando a sessão da Câmara. E o Antônio Fernando, inclusive o irmão do Lazinho, o Moreno, estava incentivando ele a fazer isso lá. O Fernando incentivando ele a fazer isso. Então eu acho que o vereador, ele não tem companheiros, nem com colega de trabalho dele, entendeu? Então eu fiquei chateado realmente. Lazinho, boa tarde. Na noite de ontem, o presidente em exercício, Geraldo Romeu da Costa, disse que você estaria tumultuando a sessão. O que você pode nos falar sobre isso? Roseli, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da 104 FM. O que aconteceu foi o seguinte... houve uma fala de um vereador durante a sessão de ontem que o mesmo chamou o presidente da Câmara de advogado do diabo e na hora que esse foi se manifestar, eu apenas concordei e disse que era mesmo, porque eu frequento as reuniões da Câmara há uns 6 anos e pelo que eu vejo, ele está sempre defendendo a administração atual, principalmente, está vendo que está errado e está defendendo. Então, eu apenas concordei com uma fala de um vereador que estava presente. Não fui eu quem disse essas palavras, como ele colocou no BO. E outra, ele como presidente da Câmara, em exercício que fosse, ele era o presidente da sessão, ele tinha o direito de me pedir para me retirar do plenário. Mas ele já foi logo direto dizendo que ia chamar a polícia. Inclusive ele o fez, usou o celular na frente de todo mundo, todos os presentes. Com certeza ficou tudo gravado, que ele estava nos microfones que gravam as sessões da reunião. Inclusive eu fui orientado a procurar meu advogado para entrar com representação contra ele por danos morais, porque isso não condiz com o cargo de um político ao nível que ele estava, principalmente ontem, como presidente da Câmara. Eu acho que ele não deveria fazer aquilo. E outra, ele afirmando que eu disse que ele era o advogado do diabo, não fui eu quem disse, eu apenas concordei, opinião minha. A gente vive numa democracia, cada um fala o que pensa, a gente tem a liberdade de expressar a nossa opinião. Nós vivemos numa democracia. Eu acho que ele foi muito infeliz ao dizer que eu o chamei de advogado do diabo. Geraldo Romeu afirmou que o cidadão poderia ficar no plenário desde que não atrapalhasse o andamento da sessão.
Após o término da sessão, de acordo com informações que constam no segundo boletim de ocorrências, a Polícia Militar foi acionada novamente, desta vez pelo vereador Antônio Fernando Gomes, alegando que estava na parte externa do plenário quando o vereador Geraldo Romeu da Costa, o Geraldo Quinim, lhe agrediu com os punhos fechados, tocando seu rosto na altura da boca e empurrando com o corpo, dizendo as seguintes ameaças: você não me conhece, você tem filhos, você tem família, você acha que eu sou vagabundo? Eu não sou moleque, eu te mato. Ainda segundo consta no boletim de ocorrência, os dois foram separados por terceiros e as ameaças continuaram na presença de alguns vereadores e funcionários da Câmara. Falamos com o vereador Geraldo Romeu da Costa, que nos disse não ter feito ameaças. Geraldo, o vereador Antônio Fernando Gomes ontem solicitou a presença da polícia e fez um boletim de ocorrência. Você agrediu o vereador Fernando? Não, de forma nenhuma, Roseli. O Fernando é muito estrategista, um cara muito frio, e quer ser muito inteligente, até não acho que é. O Fernando veio gritando lá de dentro da Câmara, me chamando outra vez, por várias vezes que foi ouvido por pessoas que estavam lá, me chamando também. Eu não sei se ele fez isso para me atingir o prefeito, que ele acha que se brigar com o prefeito, tá brigando comigo também. Se brigar comigo, tá brigando com o prefeito. Não é isso não. Eu sou amigo pessoal do prefeito, mas os projetos que eu tenho que aprovar, eu não olho quem é o prefeito. Então ele veio me chamando de advogado do diabo, eu não entendi o porquê. Então eu falei com ele para parar com essas provocações, porque eu tenho filho para criar, ele também tem filho para criar, que nós temos que pensar que pode sair uma besteira dessas conversas nossas aí. Uma hora um perde a cabeça com o outro, isso eu falei mesmo, realmente. E falei em tom até um pouquinho alto. Mas eu não, em nenhum momento eu não faço isso, eu não sou de agredir, eu sou de discutir, entendeu? Então aí ele está inventando, ele fez um boletim de ocorrência que é mentiroso, que não é mentira, que não é verdadeiro. Outra coisa que eu entendi, eu fui pro plenário, e saiu andando atrás de mim assim, falando umas coisas, umas conversas assim atrapalhadas, para ver se eu falava alguma coisa que podia me comprometer para ele registrar perto dos outros com testemunho, entendeu? Só que eu não falei, ele perdeu a graça. No boletim de ocorrência, o vereador Fernando disse que você ameaçou ele de matá-lo. Procede? Não, de forma nenhuma. Porque eu não faço isso. Mesmo se eu for fazer, eu não vou comentar isso. Então ele está falando isso para tentar me derrubar, porque o objetivo dele é contra a oposição. Ele é contra nós, contra a administração do CRAD, contra tudo que ele puder fazer para atrapalhar, para não ter o brilho da administração, ele faz. Para mim não ter sucesso na Câmara, ele faz. Ele tenta atrapalhar a sessão, ele tenta fazer tudo para degradar minha imagem. Só que eu não faço isso, não. Isso é minha feitiço, não. Eu tenho 60 anos de idade, nunca fiz isso com ninguém, porque eu vou fazer com ele? Entramos em contato com o vereador Antônio Fernando Gomes, que não quis se manifestar.